Olá, eu sou Adriana Figueiredo, escritora. E como vocês bem sabem, comecei a escrever de verdade em plena pandemia, por causa de uma dor de mãe. E a partir dali, não parei mais. Por isto, e não mais do que isto, o Estreia de Mãe seguirá comigo até o dia em que eu descubra todas as estreias que uma mãe pode ter. Será que consigo? Não sei. Sigo tentando. Agora, chega de blá 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 e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Desta vez, com uma pitadinha boa de um negócio que eu amo: literatura. Adianto que me reservo o direito de falar aqui apenas das histórias que eu li e amei, e vou tentar não dar muitos spoilers de leitora apaixonada. Mas, se você resolver ler a história a partir da minha indicação, corre lá no Instagram, Estreia de Mãe, e me conta. Vou amar saber. Ah, e pode discordar da minha opinião. Vou amar também conhecer a sua. Aproveita e já segue o podcast no Spotify ou na sua plataforma de preferência e compartilha com os amantes de livros como você. Bora, que lá vem história! Episódio 77. Um dia. Foi bem difícil escolher o primeiro livro para começar essa temporada, mas pensando bem, um dia me conquistou de imediato, mesmo sabendo que o final não seria como os que eu espero em um romance. Feliz. Mas isso não quer dizer que foi ruim, porque apesar de, eu amei essa história. Ouça um trechinho do primeiro capítulo. Capítulo 1. O Futuro. Sexta-feira, 15 de julho de 1988. Rankeillor Street, Edimburgo. Acho que o importante é fazer diferença, disse ela. Mudar alguma coisa, sabe? Você está falando de mudar o mundo? Não o mundo inteiro, só um pouquinho ao nosso redor. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, os corpos entrelaçados na cama de solteiro. Depois, começaram a rir, em voz baixa, na mesma altura do amanhecer. Nem acredito que eu disse isso, murmurou ela. Um pouco batido, não é? É, um pouco batido. Estou tentando servir de inspiração. Preparar sua alma negra para a grande aventura à sua frente. Virou-se e olhou para ele. Não que você precise disso. Imagino que já esteja com o futuro bem planejado, muito bem planejado. Deve ter até um fluxograma ou coisa assim, guardado em algum lugar. Até parece. Então, o que você vai fazer? Qual é o seu grande plano? Bom, meus pais vão guardar minhas coisas na casa deles. Depois, vou passar uns dias no apartamento de Londres. Ver alguns amigos. Depois, França. Muito legal. Depois, talvez China. Ver o que acontece por lá. Quem sabe ir até a Índia. Viajar um pouco pelo país. Viajar, suspirou ela. Tão previsível. O que há de errado em viajar? É mais uma forma de fugir da realidade. Eu acho que a realidade é algo muito superestimado, contestou, esperando que a frase soasse cínica e carismática. Ela fungou. Imagino que sim, para quem pode pagar. Mas, por que não dizer simplesmente, vou tirar umas férias de 2 anos? É a mesma coisa. Porque viajar amplia os horizontes, respondeu ele, apoiando-se sobre um cotovelo e dando um beijo nela. Acho que seus horizontes já estão bem ampliados, comentou ela, virando a cabeça para o outro lado, ao menos naquele momento. Os dois se ajeitaram outra vez no travesseiro. De qualquer forma,
Eu não estava falando do que você vai fazer no mês que vem. Estava falando do futuro mesmo. Sei lá. Fez uma pausa, como se vislumbrasse uma ideia fantástica, uma quinta dimensão. Quando você tiver uns 40 anos. O que você quer ser quando tiver 40 anos? Um Dia é um romance britânico de David Nicholls, best-seller com mais de 5 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo e que foi o vencedor da categoria Livro de Ficção mais popular do ano do Galaxy National Book Awards de 2010. Em agosto de 2011, foi lançada uma adaptação cinematográfica homônima feita pelo próprio autor, que também é roteirista. E agora, em 2024, ganhou uma minissérie na Netflix, que tem a mesma pegada do filme. No Brasil, em 2011, o livro foi traduzido pela editora Intrínseca, que eu adoro, e conta a história de Dexter e Emma, dois jovens que se conheceram em 1988 e sabiam que no dia seguinte, após a formatura na universidade, trilhariam caminhos diferentes. Mas depois de apenas um dia juntos, não conseguiram parar de pensar um no outro. A história se desenrola com o nascimento de uma grande amizade e os encontros anuais dos dois amigos, no mesmo dia em que se conheceram, 15 de julho de 88. Os encontros seguiram constantes, apesar de dissabores da vida por 20 anos. A história de Dex e Em ganha nuances equivocadas em muitos momentos, e ambos se magoam, especialmente Emma. Mas é muito difícil para eles assumir o que sentem desde a primeira vez. Um Dia foi um livro que me fez refletir muito sobre a vida, o tempo, inclusive o que perdemos, e as amizades que tememos perder por envolvê-las em relacionamentos. E que bom seria se todos os relacionamentos começassem de uma grande amizade, não é mesmo? Eu acho que foi exatamente por isto que essa história alcançou tantas pessoas, virou filme e minissérie e segue conquistando leitores todos os dias. Depois que me tornei escritora, sempre que começo a ler um livro, penso na inspiração do autor para aquela história e gosto de imaginar as possibilidades reais daquela narrativa se tornar comum em algum momento. Quando li Um Dia, a princípio pensei justamente no incomum do contexto através da sinopse, porque trazendo para o presente, em relacionamentos ditos modernos, ninguém se apaixona no primeiro encontro e segue uma vida inteira guardando para si uma grande paixão, para não estragar uma amizade ou coisa assim. Mas, sim, pode acontecer. Basta olharmos a própria vida. Os relacionamentos tornaram-se voláteis e instantâneos, tanto no começo como no fim. Mas David Nicholls consegue nos fazer pensar que é bem comum existir amizades como a de Dexter e Emma. Não fosse isso, o livro não faria tanto sucesso e conquistaria tantos leitores. O livro nos faz pensar na necessidade de vivermos um dia de cada vez, sendo, ao meu ver, uma das referências do título ao contexto da história. Faz pensar também na fatalidade e na finitude, como grandes verdades da vida. Uma história que me conquistou de inúmeras maneiras, tanto como leitora como quanto escritora. Daquelas que deixam um quentinho no coração, que faz a emoção verter em lágrimas, que provoca reflexões sobre a própria vida e que dá vontade de escrever um final alternativo para a história, mas que no fim das contas a gente compreende que deveria ser como foi, igualzinho, sem tirar nem pôr. E é isso que faz a história ser tão incrível. Se você ama ler, como eu, Um Dia não é só um romance best-seller que virou filme e agora série, com personagens
que nos identificamos e que poderiam perfeitamente ser. Mas, sim, é um livro belíssimo, instigador e divertido em muitos momentos e que te levará a sentir os lugares onde a história se passa, apenas com as sensações que Dexter e Emma transmitem no desenrolar de suas vidas pós-formatura. E ainda, a personagem Emma Morley é uma escritora de ficção, sendo este o principal ponto que me fez amar essa história. Alguém teria dúvidas quanto a isto? No fim das contas, o livro tem muito do autor que o escreve, mas cada leitor pega para si uma grande parte do contexto e, em maior ou menor proporção, faz cada história lida ser um pouco sua também. É assim que me sinto. Gostou? Deixo aqui o meu convite para ler um dia e se apaixonar logo na primeira vez. Eu sou Adriana e este foi o primeiro episódio da 3ª temporada do podcast Estreia de Mãe. Temporada 3, Ler para Viver. Se quiser saber mais sobre minhas leituras e também meus livros, me acompanha lá no Instagram, Estreia de Mãe. Além de livros, tem muita história compartilhada e muitas estreias dessa mãe aqui, que se inventa e reinventa todos os dias para descobrir o melhor da vida, que ainda está por vir. Até a próxima ou o próximo livro, porque aqui a gente lê para viver.